Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, sabemos que Tu és a nossa fonte inesgotável, essa fonte que sacia toda a nossa sede, que é a Tua palavra. Tu és a fonte de tudo que nós precisamos. A Tua igreja se encontra reunida nesse lugar, nessa casa de oração, casa para todos os povos, onde se ordena a vida e a bênção para todos sempre. Senhor, aqui está o Teu Filho, canal de bênção, que irá explanar, irá falar dessa fonte, essa fonte inesgotável, essa fonte que é a Tua palavra, que sacia toda a nossa sede, que é essa fonte que jorra para a vida eterna. Usa ele como instrumento vivo, como canal de bênção para nossas vidas. Que o nosso coração esteja como uma corça, anseia pela Tua presença, que possamos ansiar pela Tua palavra, não apenas ouvir, mas colocá-la em prática, para que possamos experimentar e viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Abençoa a vida do Teu servo, reveste ele das Tuas armaduras, que ele pregue com ousadia, com graça, com intrepidez na Tua presença. Assim nós oramos e abençoamos a vida do nosso pastor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade preciosa que nós temos de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Porque a importância de nós entrarmos aqui com o intuito de adorar a Deus é que faz mudança no nosso coração. Amém, irmãos? Nós não viemos aqui assistir um culto, como nós entramos num teatro e aquela peça tem que nos prender e tem que nos mover. Nós não entramos aqui como nós entramos. Pode ligar esse soprador aí, pastor, por favor. Nós não entramos aqui como se entra num cinema, e se o filme não me deixar feliz, eu saio e vou embora antes do filme terminar. Teatro, cinema e eventos. No circo, se o palhaço não nos fizer rir, então o espetáculo não valeu nada, porque nós vamos lá para receber algo. Na casa do Senhor nós entramos para oferecer a nossa adoração ao nosso Deus. Por isso que no momento de oração, fecha os teus olhos no momento da oração. Eu sei que o pastor dessa obra é o pastor Renê. Instruções e orientações têm que vir da liderança da igreja, mas eu quero dizer, quantas vezes eu estou na porta ali, clamando e pedindo ao Senhor para que o Senhor guarde, para que o trabalho aconteça e que a obra seja uma bênção. E eu tenho que ficar de olhos abertos, ainda que quem estiver à frente diga, fecha os teus olhos e vamos orar. Eu tenho que ficar de olhos abertos. Esse dia o irmão Paulo também falou, nós que operamos o som também temos que ficar atento ao que está acontecendo. Os demais, nós precisamos fechar os nossos olhos e não conversar. Amém, igreja? A palavra está sendo pregada. Nós temos que fechar os nossos olhos. Por que fechar os olhos? Eu falo com Deus com os olhos abertos também, Ele me ouve. Mas quando você fecha os teus olhos, você se desliga do que está à sua volta e você entroniza no trono da graça onde Deus está assentado, e nós falamos com Deus e algo maravilhoso acontece na nossa vida. Amém, irmãos? Nossa, o pastor já começou dando chicotada. Não, orientação do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, ainda que venha uma ordem suprema. Eu não deixo mais o pastor Luiz falar não, porque ele é muito incisivo, ele é muito grosso. Não tem problema, eu não piso mais no altar, mas se a palavra me é dada, eu falo aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer mudar a nossa vida, mas para isso tem que haver mudança aqui primeiro, primeiro aqui no meu coração. Então às vezes eu estou na porta ali, a oração está acontecendo, tem gente conversando, tem gente de olho aberto, vem fazer o que aqui? Então não venha, mas se veio, entra para adorar a Deus. Fecha os teus olhos, fala com Deus. É um momento de louvor, solta a sua voz, adore ao Senhor, exalte o Senhor. O Senhor está falando conosco nessa noite. Quero fazer algo novo no meio de vós, quero fazer algo novo nessa obra.
quero preparar aqui um rebanho e quero preparar aqui liderança para quando nós estivermos no novo templo ali, nós possamos ver crescimento da obra do Senhor em nome de Jesus. Tem que começar em quem? Primeiro em mim. A começar em mim quebra corações. A começar em mim, Senhor, pastor Ulisses, muda cada dia mais as nossas vidas. Porque se não houver mudança em nós, nada vai acontecer. Se não houver mudança no meu coração, não adianta eu ficar esperando o anjo descer com bandeja de prata na minha casa e derramar a bênção lá, porque não vai. Porque ele diz: clama a mim, responder-te-ei. É você, clama você, fala você comigo. Irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Diz o salmista: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É clamar, é buscar e é pedir. Em nome de Jesus, irmãos. Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Então, entrou aqui para adorar? Adoremos ao nosso Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de São João. São João capítulo 20, a partir do versículo 19. São João capítulo 20, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor aqui, o título dessa mensagem nessa noite está dizendo aí, a paz que excede todo o entendimento. A paz do Senhor excede, ou seja, está acima de todo entendimento. A paz do Senhor é que tranquiliza o nosso coração. É a paz do Senhor que tira essa preocupação que está aí, batendo incessantemente na sua cabeça, e você está: Senhor, e agora? Senhor, e essa situação? Receba a paz do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A paz que muda essa preocupação, a paz que arranca, extirpa, arranca pela raiz esse sentimento de medo, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ira, esse sentimento de apontar o dedo, esse sentimento de julgar. A paz do Senhor tira isso da nossa vida. A paz do Senhor que excede todo entendimento. A paz do nosso Deus é acima de tudo. Muita gente está buscando paz, sabe como? Como eu já fiz no passado, como talvez alguns irmãos aqui já fez no passado. Na bebida. Pastor, o senhor já bebeu? Já. Na bebida. Sabe no que mais? No cigarro. Pastor, o senhor já fumou? Já. Mas o Senhor nos lavou e nos remiu no sangue do Cordeiro. Esse é o nosso Deus. Ele faz mudança. E se a pessoa estiver preocupada, se ela estiver aflita, se ela estiver nervosa, se ela não conseguir ver saída, ela vai para a bebida. Por quê? Porque no momento que ela bebe, o álcool entra na corrente sanguínea, sobe para o cérebro, mexe no nosso cérebro e nos dá uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. A pessoa diz: puxa vida, como é gostoso, tomei esse copo de cerveja gelado. Cuidado aí, se você sentir desejo, é porque o velho homem está gritando. Esse copo de cerveja gelado, e aí a pessoa diz assim: tranquilidade. Mas depois que passa o efeito da bebida, a situação é ainda pior. Depois que passa o efeito da bebida, nesse final de ano, pessoas vão se embriagar nas festividades de final de ano. E o que o diabo aproveita para fazer? Confusão no meio da família, separação no meio da família, porque as pessoas estão querendo buscar paz na bebida. E aqui está dizendo, a paz que excede todo entendimento é a paz do Senhor na nossa vida. O que acontece quando a pessoa fuma? No nosso pulmão existe aqui uns captores da fumaça que transforma a nicotina, joga ela no sangue e vem para o cérebro, e naquele momento a pessoa já fica mais ativa, e ela acha que fumando então está resolvendo a situação. Pessoas que utilizam de drogas para querer buscar mudança. A paz do Senhor é que faz mudança na nossa vida. A presença de Deus é que faz mudança na nossa vida e nos dá alegria. Pessoas estão abatidas, pessoas estão deprimidas, e ela precisa tomar um remédio, é para dar um up, é para dar um start na sua mente, para ela poder ficar mais avivada.
pessoas estão usando remédio para poder permanecer vivos e com alegria, e alguns, por não tomar o remédio ou por achar que não existe outra saída, estão tirando a própria vida. Mas o Senhor está dizendo: eu deixo-vos a minha paz vos dou. E a paz do Senhor, ela excede o nosso entendimento. A paz do Senhor nos dá graça e nos dá força. Você veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor, e você vai levar a paz do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E a paz do Senhor, ela entra no nosso lar, porque nossa casa é a estrutura, lar é a família. Ele entra no nosso lar, na nossa família, e faz uma mudança maravilhosa. Por isso a importância de nós estarmos na presença do Senhor e cremos que a posição correta é estar debaixo da presença de Deus. Então o que acontece? Pessoa usa remédio para poder dar uma animada, e tem uns que estão tão agitados e precisa de remédio para desacelerar, para poder dormir, senão não consegue dormir. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero resolver todas essas situações. Diz o Senhor: eu posso resolver todas essas situações. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E quando diz isso, é na nossa vida, na nossa família, em todos os nossos. Creia, apresente ao Senhor em oração, busque ao Senhor em oração e confia, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, fará algo maravilhoso na sua vida, na minha vida e na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Abra aí a palavra do Senhor no livro de São João, capítulo 20, a partir do versículo 19. São João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Glória a Deus, glória a Jesus. Muitas pessoas buscam a paz, a alegria, a tranquilidade em tantas coisas. Salomão, um homem que começou a obra segundo a vontade de Deus e pediu a Deus sabedoria. O homem tinha de tudo, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha propriedades, e ele deixou escrito lá: tudo isso é vaidade, porque o mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Ele tinha riqueza, ele tinha palácio, ele tinha animais de todo quanto é tipo, tinha suas esposas, tinha riquezas e recebia cada vez mais riquezas. Porém, ele dizia: tudo isso é vaidade, porque o mais importante, meu irmão e minha irmã, é você sentir a presença de Deus. Foi perguntado aqui nessa noite: você está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. É essa presença que faz mudança na nossa vida. É essa presença que faz mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque se nós não estivermos sentindo a presença do Senhor, então não está acontecendo o milagre da transformação nas nossas vidas, e é a presença de Deus que faz isso. Olha só o que diz aqui, versículo 19, do capítulo 20 de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas, ou seja, fechadas, trancadas as portas, onde os discípulos, olha só, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então, os discípulos estavam ali muito preocupados. Puxa vida, mataram o nosso mestre. Isso aqui foi logo na sequência, depois que Jesus havia sido morto, já no terceiro dia aqui, eles estavam ajuntados dentro de um espaço e preocupados com o que aconteceria com eles. Se mataram o nosso mestre, com todo o poder que ele tinha, andava sobre as águas, ressuscitou mortos, ressuscitou a menina, fez isso, fez aquilo. Se mataram o nosso mestre, o que vão fazer conosco? E eles estavam dentro de um local com as portas fechadas, com as portas trancadas e com medo dos judeus. Se nessa noite você que está aqui, você que está aí na live, está sentindo pânico, está sentindo medo, está preocupado com algo que possa acontecer na sua vida e aguardando que uma resposta chegue, se você está confiando no Senhor, a resposta virá em nome do Senhor Jesus.
Se você crê no Senhor Jesus, você verá a glória de Deus acontecendo. Mas nós temos que crer. Ah, pastor, eu creio, pastor, eu creio. Lembra do pai daquele menino que estava lá? Ora caía na água, ora caía no fogo. E os discípulos chegaram e tenta daqui, tenta dali, ora daqui, ora de lá. Vai você, Pedro, vem que consegue. Vem cá, João, me ajuda. E ora, e o menino está estribuchando no chão lá. E os discípulos não puderam fazer nada. Aí chega Jesus e vê aquela situação acontecendo. O pai do menino vai para Jesus e diz o que para ele? Mestre, me ajuda. Olha, o meu filho está terrivelmente endemoniado. Ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água. Eu tenho que ficar vigiando, que eu tenho que pegar ele todo instante para que ele não morra. Senhor, me ajuda. Aí o Senhor pergunta para ele: você crê que eu posso fazer isso? Eu creio, Senhor. Você crê que eu posso fazer isso? Uma pergunta um pouco mais séria. E aquele homem disse assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Significa o quê? Eu creio, Senhor. Eu estou falando com a boca. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu estou falando com o coração. E o Senhor viu no coração daquele homem que ele confiava que o Senhor podia fazer isso, mas ele não tinha tanta fé assim. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o Senhor diz que Ele vai fazer, Ele faz. Tendo nós fé ou não, mas se você clamou e pediu em nome de Jesus, a bênção também acontece em nome de Jesus. Essa situação que você está enfrentando aí, ó, você já colocou ela nas mãos do Senhor em oração? Você já apresentou a Deus? Então tenha fé, porque você verá a glória de Deus. Não estou falando aqui por mim, falo pelo Espírito Santo do Senhor. O que é que você está aguardando? Creia. Creia, confia e permaneça na presença de Deus. É necessário que nós estejamos sempre na presença de Deus. Nós clamamos: Senhor, está aqui essa situação. Senhor, atende essa petição. Senhor, eu peço a Ti, entra, Senhor, com a Tua providência. Se você crê, vai ver a glória de Deus acontecendo, porque é assim que o Senhor faz. Quando Ele diz assim: e quando orares, não useis de vã repetição. Sabe o que significa isso? Ó, você ora 5 Pai Nosso que vai resolver essa situação. Essa é a vã repetição. Essa é a vã repetição. Se eu chegar na casa do pastor Renê, eu estou lá conversando com ele, eu digo assim: pastor Renê, senhor, por favor, pode me dar um copo d'água? Ah, sim, pastor, peraí. Quando ele levanta e vai andando: ô pastor, por favor, o quê? O senhor pode me dar um copo d'água? Oh, pastor Ulisses está doido? Aí quando ele vai chegando na porta para entrar para a cozinha: ô pastor, o senhor pode me arrumar um copo d'água? Sim, eu estou indo pegar o copo d'água. Aí daqui a pouco ele vem e eu digo: o senhor já está com o copo d'água aqui na mão? Essa é a vã repetição. Então tem gente que está achando que por muito falar, por muito repetir, é que vai ser ouvido. Mas o Senhor está dizendo: enquanto não chegar a resposta, continua clamando e confiando. Porque tem um ser que fica do nosso lado assim, ó: não vai acontecer, isso não vai mudar, essa situação não vai mudar. E você está dizendo: Senhor, eu creio no Teu poder e no Teu agir. Eu creio que essa situação vai mudar. Quem muda essa situação é o nosso Deus. Então esses discípulos, eles estavam ali dentro de um determinado lugar, com medo de serem mortos. O que é que está te amedrontando nos dias de hoje? O que é que está te abatendo nos dias de hoje? Olha o que diz aqui, o que acontece na sequência, olha. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, Jesus já havia ressuscitado, o Pai já tinha tirado Jesus ali da sepultura. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que é o domingo, mas automaticamente o terceiro dia após a crucificação e sepultamento do Senhor Jesus, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Olha só, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha que bênção. Eles estavam ali, mas e agora o que vão fazer conosco? E agora o que vai acontecer? Mataram o nosso mestre, agora a morte vai nos atingir, nos alcançar também. Mas eles estavam ali juntos, não se isolaram,
o Senhor está dizendo aqui nessa noite: não se isole. O inimigo quer que você saia do aprisco, o inimigo quer que você fique isolado, porque ele vai combater contra você. Mas se nós estivermos juntos clamando ao Senhor, a resposta vem do nosso Deus, a providência vem de Deus. Então olha, eles estavam ali fechados e com medo. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Receba a paz do Senhor nessa noite. A palavra diz Shalom, Adonai Shalom. Shalom significa a paz. Adonai, o Pai, o Deus eterno, a paz do Senhor seja na tua vida em nome de Jesus. Shalom, Adonai Shalom. E a paz do Senhor é que nos tranquiliza. É a paz do Senhor que faz com que nós tenhamos calma. Antes do culto começar aqui, a irmã Dorinha estava preocupada com a chave dela. Ligou, tentou de todo jeito, chorou. E todo mundo chegava e dizia: calma, irmã, calma que essa situação vai ser resolvida. Calma que essa chave vai aparecer. Calma. E eu vi ela chorando no cantinho ali. Eu disse: ô Senhor, tem misericórdia da tua serva. Daqui a pouco a irmã Ruth veio da frente aqui já glorificando e exaltando. Foi lá e disse: olha, a sua chave já foi encontrada, está tudo bem. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Mas enquanto a gente não ouvir o ok foi resolvido, a gente não tranquiliza. E o Senhor está dizendo: tenha fé, porque é pela fé que você vai receber a bênção. Tenha fé, porque vai ser através da fé que você vai alcançar o que você está esperando. Olha só, dá uma voltadinha aí, vai lá em João capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 22, eu vou fazer uma breve leitura aqui também, só com alguns pontos, porque Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele disse dessa forma aqui, ó, João capítulo 16, a partir do 16, diz assim, ó: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Os discípulos comentando entre eles esse acontecimento. 18. Diziam, pois: que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Isso aqui significa que Jesus seria sepultado, mas ele já havia dito aos seus discípulos: mas ao terceiro dia o Pai me ressuscitará. É promessa do Senhor. Um pouco vocês me verão, estou aqui, mais um pouco vocês não vão me ver, e mais um pouco e vocês me verão novamente. É o momento em que Deus nos prova. É o momento que Deus deixa que nós andemos com as nossas próprias mãos. Quem aqui já teve filho pequenininho, ou tem um filho pequenininho, o que acontece quando ele vai começar a andar? A gente pega uma fralda, passa por baixo do braço, segura o nozinho aqui assim, e vai dando uns pulinhos com ele, para ele firmar as perninhas, né? Ele vai firmando as perninhas, olhando para o pai, todo feliz. Aí começa a andar. Quando ele começa a andar, o que o pai ou a mãe faz? Solta um lado da fralda e solta. E vê o que acontece. Ele se balança todo e às vezes cai. E quando cai, o que ele faz? Ele chora. E quando chora, o pai pega de novo e prepara outra vez, e vai fazendo com que ele firme as suas pernas e comece a andar. O que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite? Filho, eu não quero ficar com você no colo o tempo todo. Filho, você não é tadinho. Filho, você não é coitadinho. Filho, você não é um miserável que não tem o que comer, não. Você tem um pai, eu sou o teu pai. Filho, eu quero te capacitar para que você seja cada dia mais uma bênção. Se nós falarmos aqui, quem tem um testemunho para dar? Um pensa, outro pensa. Puxa vida, mas ninguém tem testemunho. Quem tem problema para vir contar aqui na frente? Pode preparar a fila. Pode preparar a fila aqui. Oh, como a gente consegue enxergar problema e não consegue enxergar as soluções que o Senhor nos dá, os livramentos que o Senhor nos dá.
Ele está dizendo: eu quero você de pé. Se precisar, eu te carrego no colo o quanto for necessário, mas eu quero você de pé. O Senhor quer que nós sejamos multiplicadores no reino do céu. Ai, pastor, ora por mim. Ai, irmão, ora por mim. O Senhor quer você assim, ó. Glória a Deus, Senhor, obrigado que o Senhor tem me dado força, tem me capacitado, tem enfrentado luta, mas o Senhor é comigo. Aí alguém diz assim: eu estou precisando de uma oração, posso orar por você? É assim que Deus quer você, é assim que Deus quer que eu seja. Homens e mulheres prontos para fazer a obra de Deus. Por isso que ele disse: um pouco estarei contigo, e um pouco já não estarei, mas um pouco estarei novamente. O Senhor nos prova e nos quer ver andando e fazendo a vontade dEle. Por isso ele declarou. E no passado aqui, os discípulos e outras pessoas enfrentavam situações, e nos dias de hoje nós aqui, ó, conhecemos a palavra do Senhor. No dia de hoje nós podemos pensar assim: oh, meu Deus, não entenderam o que Jesus falou. Não entenderam o que era isso, como é que pode? Nicodemos foi encontrar com o Senhor escondido. Por quê? Porque não era para ninguém ver que ele era um homem responsável ali, junto com aqueles homens fariseus ali. Ele foi de noite falar com Jesus, e Jesus disse para ele assim: necessário vos é nascer de novo. Imagina esse homem sentado diante de Jesus. Aí o cérebro humano dá aquela recapitulada. Opa, a frase foi: necessário é nascer de novo. Chegou uma hora que ele foi bem claro, e eu gosto disso, que ele disse assim: Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que voltar a entrar na madre da minha mãe, para depois eu nascer de novo? E o que é que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos que nascer pelo batismo. Porque quando nós somos submersos na água, significa morremos para o mundo, e quando nós emergimos, nascemos novamente, só que agora para servir e obedecer ao nosso Deus. É isso que significa o batismo. Por isso que não é bíblico, porque a palavra diz: e saindo Jesus das águas, porque a aspersão era usado para purificação, e batismo não é para purificação. Batismo é simbolismo. Morri para o mundo e renasci para Cristo. E só se batiza uma vez. Eu quero ir lá na terra prometida, eu quero ir lá no Jordão, eu quero batizar de novo lá. O batismo é uma vez só. Você já morreu para o mundo, já renasceu. Você quer entrar na água lá, quer dar um mergulho na água, ok. Mas batismo não. Batizado uma vez por imersão, está batizado. É assim. Então quando falou isso com ele, ele diz assim: poderia eu entrar de novo na madre da minha mãe? Então nós hoje em dia que sabemos, entendemos isso. Chegou um momento que os discípulos estavam todos felizes conversando com Jesus, e Jesus disse para eles assim: se vocês não comer a minha carne e não beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Meu Deus do céu, que frase é essa? Imagina lá, pastor Renê, o senhor sentado lá, e os irmãos aqui, e Jesus fala assim: se vocês não comerem a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. É aquela quantidade de gente, mas como é que era? Canibalismo, nós vamos comer ele. E ele estava falando do quê? Da santa ceia, do pão que representa a carne e do suco de uva que representa o sangue. Hoje nós sabemos isso aqui, mas esses que enfrentaram essa situação no passado, quanta dificuldade para poder entender isso, e até mesmo nas parábolas, porque a palavra diz assim: falo a vocês de maneira aberta, mas para eles eu falo por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não ouça. Meu Deus, então para que Jesus está querendo falar? Então para que falar se o Senhor não quer que eles entendam? Então por que falar se o Senhor não quer que eles vejam? Porque o Senhor, Ele observa o interesse daquele que ouviu a palavra. Porque depois os discípulos se ajuntavam com Jesus e diziam assim: mestre, nos explica essa palavra da semente aí. O Senhor foi explicando, aí Ele explica todo o processo da semente. E aí, o que acontece? Se outras pessoas viessem e dissessem assim: Jesus, eu quero aprender mais de Ti, o que significa isso da semente? Com certeza Ele explicaria. Porque o Senhor quer que haja interesse da minha vida e da sua vida na obra dEle. Amém, irmãos? Se não houver interesse, não vai haver mudança. Se não houver oração, não vai haver mudança. Se nós não adorarmos, não glorificarmos e não mudarmos de vida, não vai acontecer mudança. Porque a paz do Senhor excede todo entendimento, e a paz dele é que faz mudança na nossa vida. Olha, continuando aqui, 20. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes,
mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus, receba essa palavra para você nessa noite. Na verdade vos digo, que vós choraste. Você está chorando, filho? Você está se lamentando, mas você está buscando a minha face, você está clamando a minha presença. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A alegria do Senhor está a caminho das nossas vidas, em nome de Jesus. Ela pode estar sendo ministrada nesse momento, ela pode levar ainda algum tempinho para alguns, porque quando nós lemos lá, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí alguém diz assim: hoje é noite de domingo, eu vou buscar o Senhor na segunda-feira cedo, vem. Não chega a ser oficial uma noite para o dia. Isso significa um determinado período, mas esse período vai acabar em nome do Senhor Jesus, e a bênção vai chegar em nome de Jesus. Mas e esse período, pastor, quanto tempo é? Deus sabe, porque no momento que Ele estiver nos provando, Ele está nos capacitando para sermos uma bênção em nome de Jesus. A paz do Senhor é que nos tranquiliza para aguentar o momento que nós temos que enfrentar. A paz do Senhor é que nos dá força para podermos suportar nos dias maus. Olha o versículo 21 e 22 para encerrar essa parte aqui, ó. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. O que acontece quando uma mulher fica grávida, né? Qual é a primeira coisa que acontece? Festa, né? Fulana estava querendo ficar grávida, não conseguia, está grávida. Todo mundo fica feliz, ela fica feliz, vai tudo bem. Ô glória, faz festa, e estoura balãozinho rosa ou azul, e está todo mundo feliz. Passado aquele período ali, começa a mudança no corpo, os sentimentos que a mulher vai tendo, enjoo, tanta coisa ruim. Chegou uma hora que ela fala assim: misericórdia, por que eu engravidei? A luta que passa, graças a Deus, nós que somos homens não sabemos o que é isso aí, né? Oh glória, porque a gente tem uma dor de cabeça, a gente cai morto. A mulher enfrenta cada luta, né? E está ali. E o que acontece? Vai passando por luta, vai passando por prova, e vomita, aí passa mal, e corre para o hospital, e volta, vai lá, vem cá. Ó, cuidado, está dando sinal, então cuidado para segurar o bebê. Tanta coisa passa. Mas olha o que a palavra diz aqui na sequência, ó. 21. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Quando está quase para acontecer a cirurgia ou parto normal, misericórdia. Mas depois de ter dado à luz a criança, olha só, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Esse sufoco vai passar, e você vai glorificar a Deus em nome de Jesus. Esse deserto vai rasgar um rio aí nesse deserto em nome de Jesus, e nós vamos glorificar ao Senhor. E aí sabe o que acontece? Oh Senhor, que luta foi essa que eu passei, hein? Oh Senhor, me desculpa, aquele dia eu falei com o Senhor: será que o Senhor não está me vendo? Aquele dia eu falei: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Senhor, aquele dia eu disse: Pai, o Senhor socorre só os outros. Senhor, cadê, Senhor, o teu socorro? Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Todos nós, quando passamos por luta, por prova, mas o Senhor não nos deixa ser provado além daquilo que nós podemos suportar. Ele vai indo, até Ele entrar com a providência. Agora imagine só, é bem difícil, mas imagine só aquele que passou assim, ó: Senhor, que luta, que batalha, mas eu passei essa batalha de joelho, eu clamei, eu busquei, eu criei, Senhor, eu criei, por isso eu estou recebendo aqui, porque a mão do Senhor é a providência. Olha que alegria nós recebermos a bênção, depois de ter mostrado para Deus que nós cremos realmente, que nós buscamos com fé, que nós esperamos no Senhor. Quando Jó dizia: Senhor, marca um encontro comigo, eu quero saber o que aconteceu, o que foi que eu fiz. E os amigos assim, ó: a culpa é tua, é por causa de você, e tatati, tatatá. E ele: meu Deus. E o diabo ali só do lado assim, ó: sou eu que estou arrebentando com tudo aí. Ele está querendo saber por que Deus está fazendo isso. Esses meus ajudantes aqui estão apontando o dedo para ele, dizendo que é pecado dele, quando na verdade era Satanás. Então, em determinados momentos na sua vida, clame a Deus e peça a providência de Deus, amém, irmãos? Mas em determinados momentos na sua vida, declare: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Larga a vida do meu filho em nome de Jesus.
Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor vão me alcançar. Tem momentos que nós falamos com Deus e tem momentos que nós temos que repreender em nome de Jesus, para que a bênção do Senhor possa acontecer e essa paz maravilhosa que excede todo o entendimento possa nos alcançar. Então está aqui, ó, 22. Assim também vós agora na verdade tendes tristeza. De repente você está enfrentando alguma tristeza aí, ó. De repente na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Volta lá no capítulo 20 de João, versículo 20. Eu dou uma aceleradinha aqui, ó. Diz assim, ó: e dizendo isto, Jesus chegou no meio dos discípulos ali, e todos eles preocupados, com medo, e Jesus disse o quê? Paz seja convosco. Olha que bênção, paz seja convosco. Naquele momento eles pensaram: quem é esse que entrou aqui? Estava tudo trancado, estava tudo fechado, quem é? Olha só o que diz o versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele chegou e mostrou as suas mãos e mostrou o seu lado. Aí os discípulos viram aquilo e disseram: é Jesus, é o Mestre, e puderam tranquilizar. O Senhor quer tranquilizar as nossas vidas. O Senhor quer que nós tenhamos confiança. O Senhor quer que nós entendamos que nós passamos por algumas lutas, por algumas provas, mas a providência do Senhor vem. E olha só o que diz aqui na sequência, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Deus quer que nós sejamos multiplicadores no reino dos céus. Quando alguém vier falar para você alguma luta, alguma batalha que enfrentou, você sabe que você já enfrentou essa batalha também, essa luta. Você vai dizer: olha, vamos orar, vamos clamar, e Deus vai entrar com providência. Porque o servo do Senhor, ele tem fé. Amém, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tem gente que às vezes pode chegar e falar assim: ô irmão, ô fulano, ô pastor, você pode orar por mim? Eu estou passando por tal situação. Puxa vida, eu também estou passando por essa situação, eu também estou passando por essa luta. Mais um que mostrou fraqueza. E nós não temos que mostrar fraqueza, não temos que mostrar que somos super-homem, que também não somos. Mas nós temos que saber que o Deus que nós servimos, que é o único Deus, Ele pode resolver essa situação. A pessoa te pediu auxílio, você vai orar em nome de Jesus, e quem vai fazer a obra? O Senhor. Então é ter firmeza de declarar, e sim, o Senhor pode. Quando Ele diz para eles: olha aqui as minhas mãos e olha o meu lado, sabe o que significa isso? Eu morri por você. Eu morri por você na cruz do Calvário. Você acha que eu não vou resolver essa situação? O meu Pai me entregou como o único filho dele para morrer por você, e eu morri por você, meu Pai me ressuscitou. Você acha que essa situação é difícil para mim? Não é. A providência, ela vem do Senhor nosso Deus. 22. E havendo dito isto, olha só que bênção, irmãos. Às vezes nós pensamos que lá em Atos 2, quando eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, parece que foi ali que o Espírito Santo chegou nos discípulos, né? Mas foi aqui, ó, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha que bênção. Chegou, eles estavam apavorados, eles estavam temerosos, eles não sabiam o que fazer. Jesus chegou sobre eles e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui não descreve o que acontece quando Jesus fala isso, mas eu imagino que quando eles receberam o Espírito Santo, tamanho foi o poder que eles receberam ali, de encorajamento, de força, para poder continuar o bom combate e continuar a missão que Jesus lhes tinha dado. Recebei o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o que tranquiliza o nosso coração. É o Espírito Santo que te dá calma naquele momento terrível. É o Espírito Santo que te dá paz naquele momento que todo mundo quer que você exploda.
Naquele momento que a pessoa quer ter uma discussão com você, é o Espírito Santo que te tranquiliza para você poder suportar. Quando você sente algo ruim, e aquele algo ruim é contra o seu irmão, o Espírito Santo é o que te apazigua para que você possa haver paz, porque a palavra diz que bem-aventurados os pacificadores, porque o pacificador ele é abençoado, e o semeador de contenda, ele sofre o dano. Então é o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas. Versículo 23, ele diz assim, ó: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, se você está sofrendo porque está faltando perdoar alguém, o Senhor fala aqui nessa noite: libere perdão. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Não sei mesmo não, mas Deus sabe. Ah, pastor, você não sabe qual foi a situação que eu enfrentei. Essa pessoa eu não perdoarei nunca. Então não vai habitar no reino dos céus. Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não liberarmos perdão, nós não seremos perdoados pelo nosso Deus. Libere perdão. Mas eu estava no direito, eu estou certo, aquela pessoa está errada. Libere perdão, não precisa conviver, mas libere perdão, porque o Senhor vai abençoar a tua vida através desse liberar o perdão, em nome de Jesus. Muitas vezes a pessoa está clamando, está buscando, está pedindo, mas ela não consegue perdoar alguém em determinada situação. Enquanto não perdoar, a bênção fica travada. Enquanto não perdoar, quando nós orarmos: Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus nos ensinou: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe, para que a bênção do Senhor possa acontecer. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhe serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, esse título Dídimo significa gêmeos em grego. Então ele tinha ali um irmão gêmeo que não andava junto também nessa situação. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Onde estava Tomé? Se estava todo mundo ajuntado, porque nós podemos ver aqui, ó, eles tinham se ajuntado, mesmo com medo, eles estavam juntos, não estavam espalhados. E Tomé não estava nessa reunião. E Tomé não recebeu o Espírito Santo quando o Senhor Jesus soprou sobre eles. Será que o Senhor fez isso com ele depois? Não sabemos, que vai ter uma segunda aparição aqui. Mas olha o que acontece. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, olha o que Tomé respondeu aqui. Eles disseram assim: ó, o Senhor esteve conosco aqui, nós vimos o Senhor. Aí ele diz assim, ó: se eu não vir, do verbo ver, se eu não ver o sinal dos cravos em sua mão, se eu não ver as mãos furadas. Tanto é que para os primeiros Jesus já chegou mostrando: aqui sou eu, ó, a minha mão furada, ao meu lado cortado. E por que ele tinha o lado cortado? Porque quando Jesus é crucificado, até mesmo na reunião de obreiros que nós participamos disso aí, o pastor Luiz falando de todas as coisas dos discípulos do Senhor Jesus, e me fez lembrar, até acrescentei aqui nessa palavra, que os discípulos uns diziam: Senhor, ainda que eu morra, eu não vou me afastar de ti. Não, Senhor, nós vamos estar em sua volta. E tá. Jesus foi crucificado e morreu, e todos eles, ó, sumiram no mundo. E o corpo de Jesus lá na cruz, e agora? Nenhum deles foi buscar, nem a mãe dele foi buscar o corpo. Já no final do dia, um homem chamado José de Arimateia, um homem que tinha posse, tinha um sepulcro novo, foi lá e pediu: por favor, vocês podem me dar o corpo desse mestre? Vocês podem me dar o corpo de Jesus? Os outros discípulos já tinham desaparecido, talvez já tivesse até dentro desse tal ambiente aqui escondido. Ele chegou e disse: vocês podem me dar o corpo desse homem para eu poder sepultar? Aí quando falaram com Pilatos ali, com as pessoas que eram responsáveis, disseram assim: olha, pode quebrar as pernas dos que estão aí, porque eles quebravam as pernas que é para morrer logo, para depois poder tirar da cruz. E aí quando chegaram lá, Jesus já havia entregue o seu espírito a Deus. Jesus já estava morto. Então, por isso que a palavra diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Não precisou quebrar as pernas de Jesus. E os ossos que estavam crucificados em volta ali, talvez tenha quebrado. Mas o que acontece? O soldado, para garantir, porque se ele tira Jesus de lá, Jesus dá uma gemida, quem sofreu o dano era ele, porque tirou o crucificado antes da morte.
O que ele faz? Ele pega uma lança e fura a sua lateral, e nessa lateral sai sangue e água, a água viva que sai do Senhor Jesus, a água que representa o batismo para nós, e sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso as palmas da mão furada e o seu lado cortado, transpassado por uma lança. Ele chegou e mostrou. Aí esse discípulo, ele vai e fala: se eu não ver as mãos dele furadas, se eu não ver a sua lateral rasgada, olha só, se eu não ver os cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Tem muita gente que fala assim, irmãos: crente acredita em tudo. Vocês acreditam em tudo. Na verdade, nós não temos que acreditar em tudo mesmo, não. Nós acreditamos naquilo que o Espírito Santo confirma no nosso coração, amém, irmãos? Tem muita papagaiada por aí, tem muita mentiraiada por aí, tem muita gente vivendo da pele da ovelha, enganando o povo e falando de tantas coisas que tem que fazer, que eu não vou citar nesse momento, para que a pessoa possa receber a sua bênção, para que a pessoa seja salva. Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário e já nos deu salvação. Então é assim, a palavra do Senhor é que nos vai dando força, que vai dando graça. Então nós não vamos acreditar em tudo que se vê também, em tudo que se ouve, não. Mas esse Tomé, ele estava contra 11 homens, servos de Deus, que confirmaram que viram Jesus, e mesmo assim ele não estava crendo. Então o Senhor está dizendo nessa noite: tenha mais fé, amém, irmão? Tenha mais fé, meu filho, creia no meu poder, creia no meu agir. E ele disse: não, eu estou achando que vocês foram enganados aí. Se eu não tocar o dedo nas feridas da mão dele, não meter a minha mão no lado dele, eu não vou acreditar. Olha só o versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Agora Tomé estava dentro. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse o quê? Paz seja convosco. Toda vez que o Senhor Jesus chega, Ele nos traz paz. Toda vez que você entra na casa do Senhor e clama ao Senhor, você recebe paz. E é essa paz do Senhor que nos mantém firmes. Então ele disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Vem aqui, Tomé, põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então nós temos que crer, irmãos, no agir de Deus. Você crê que Deus vai resolver essa situação que você está enfrentando? Nós temos que crer, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, que é galardoador e que Ele vai entrar com providência nas nossas vidas. Não é porque um ou outro diz que isso vai mudar, não, é porque a palavra diz que o Senhor cuida de cada um de nós. Disse, pois, a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Já disse isso aqui na outra mensagem, né? Crente até o diabo é. E crente é aquele que crê que Deus existe. Então, crente é aquele que crê, né? Evangélico, cristão, é aquele que obedece e faz a vontade do Senhor. Não seja incrédulo, mas creia. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Por que ele disse isso? Porque ele viu. Aqui, põe a mão aqui na minha mão. Ele olhou o buraco ali. Olha aqui o meu lado. Jesus talvez com o seu manto ali, raspou do lado. Olha aqui, ó. Aí ele olhou e disse: mestre, precisou ver. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: você ainda não está vendo a resposta, mas creia que você verá a resposta em nome do Senhor Jesus. Você ainda não está vendo, mas creia, porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós estamos esperando com fé, nós veremos a mão poderosa de Deus atuando, seja qual for a situação, porque a nossa esperança está no Senhor. Olha aí, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida
em seu nome. Tinha algo mais aqui para a gente continuar, mas o nosso tempo já nos bloqueia. Mas eu quero encerrar contando aqui uma passagem muito importante. Duas pessoas, dois homens cegos, eles iam caminhando porque ouviram que Jesus estava passando, e esses dois começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus foi passando. Aí é como se fosse assim: Jesus está passando aqui perto da gente, dois cegos, tá, Jesus, tem misericórdia de nós. E foram andando e clamando, e Jesus continuou, e Jesus não parou. No outro cego lá, ele clama, e Jesus fala o quê? Traz ele aqui para mim. E aí levaram ele, e Jesus lhe abre as vistas. Nesses dois aqui, eles estão clamando, e Jesus não parou, e os dois foram andando, e os discípulos preocupados: os dois estão clamando aqui, e Jesus não para. E eles não desistiram, os dois foram andando atrás de Jesus, nenhum deles ficou para trás, os dois foram juntos, tateando, até que chegou numa determinada casa, e aí Jesus parou naquela casa. Aí os dois cegos conseguiram alcançá-los. Quando eles chegaram e alcançaram Jesus, Jesus pergunta para eles assim: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: cremos, Senhor, então seja feito conforme a vossa fé. E abriu os olhos daqueles dois cegos. Se um deles tivesse ficado para trás dizendo: esse homem aí é arrogante, ele não está dando atenção para nós, não, vou ficar por aqui, já vou estar nessa região que eu nunca tive aqui, já vou pedir uma esmola por aqui mesmo, e tivesse desistido e tivesse parado, ia continuar cego. Mas ele continuou até que os olhos deles foram abertos. Continue firme, você verá a bênção de Deus. Nós veremos a resposta do Senhor. Está aqui, ó: a paz do Senhor excede todo entendimento. Tudo aquilo que está te preocupando, a paz do Senhor chega e nos dá tranquilidade. A paz do Senhor nos acalma e nós podemos esperar. Está passando por luta, está passando por prova, está enfrentando depressão, está enfrentando pânico, está enfrentando medo, clame ao Senhor, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A nossa esperança está no Senhor. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração e na sequência a palavra está com o nosso pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não consegui transmitir, ó Deus querido, aqui, que o Teu Espírito possa ter completado em cada coração. A Tua paz, Senhor, excede todo entendimento. E eu peço a Ti nesse momento, Senhor, que a paz do Senhor seja na vida desses que estão aqui me ouvindo, seja na vida desses, ó Pai, que estão na live, ouvindo, Senhor Deus, essa palavra. Os que posteriormente vão ouvir essa mensagem, Senhor, que a paz do Senhor seja sobre essas vidas em nome de Jesus. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Nos dá graça, Senhor, nos dá força, nos ensina cada dia mais a confiarmos no agir poderoso do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Tira, Senhor, todo medo, tira todo pânico, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra toda a assolação do inferno, caia por terra todo mal em nome de Jesus, e haja salvação, papai querido, em cada vida. Transforma-nos, ó Deus, a cada dia mais, e que nós possamos ver o agir glorioso do Senhor sendo concluído nas nossas vidas. Shalom, Adonai, Shalom. A paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. As palmas louvam o Senhor.